Vidas negras importam. Ao povo em forma de arte, Ney Lopes. O Quilombo pesquisou suas raízes nos momentos mais felizes. De uma raça singular e veio para mostrar essa pesquisa, na ocasião precisa, em forma de arte popular. Há mais de 40 mil anos atrás, a arte negra já resplandecia. Mais tarde, a Etiópia, milenar, sua cultura até o Egito se estendia. Daí o legendário do grego a todo negro chamou de Etíope. Depois vieram suntuosos reinos de nível cultural superior, que hoje são lembranças de um passado que a força da ambição exterminou. Em toda a cultura nacional, na arte, até mesmo na ciência, o modo africano de viver exerceu grande influência. O negro brasileiro, apesar de tempos infelizes, lutou, viveu, morreu e se integrou, sem abandonar suas raízes. Por isso o quilombo desfila, devolvendo em seu estandarte as histórias de suas origens, ao povo em forma de arte. De Ney Lopes. Salve, meu nome é Plínio Camilo e mais um Nota de Escurecimento de Gerações. E essa ótima conversa, essa importante conversa, eu ofereço para Sandra Regina, Rafael Carvalho, Viviane Zaila, Ale Garcia e Tati Moreira. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para essa ótima conversa Flávio. Salve, Flávio. Bem-vindo, querido. Flávio Braga. É isso. Salve, Flávio. Bem-vindo, querido. Olá, boa noite. Tudo bem, Plínio? Tudo certinho? Tudo tranquilo. Muito obrigado pela sua presença, querido. Agradeço a sua gentileza. Poxa, eu que agradeço. Olha, eu fiquei muito feliz. Eu não esperava uma conhecida, né, que falou assim: olha, eu acompanho o trabalho do Plínio, indiquei você para ele. Eu falei assim, cara, tem umas surpresas que muitas vezes a gente nem imagina Não, e vamos, vamos, de onde vamos vem, né? entregar que foi a Suede Fernandes, Foi a Suede, ela que exato. faz essa gentileza. A Suede é uma grande parceira, ela sempre faz essas indicações e ela fez essa indicação. E aí fui procurar, fui estudar e fui ver saber quem era Flávio Braga. Mas confesso que assim, a partir do momento que a Suede convidou, ela foi uma piadora, né? E agradeço. E eu estou muito surpreso e quero que todo mundo, né, também conheça. E aí eu peço, Flávio, se apresente, por gentileza, querido. Então, eu sou Flávio Braga. Estou falando do Rio de Janeiro, mas exatamente do bairro de Quintino, no subúrbio carioca. E sou, além de escritor, sou professor, sou músico, né? Eu costumo fazer que eu faço, que eu costumo dizer que eu faço 1 milhão de coisas da vida. Infelizmente, nenhuma delas está me dando dinheiro, mas não tem problema. Não tem problema. A gente segue fazendo, né? E sou professor da rede municipal, da rede estadual daqui do Rio. Eu escrevo desde a adolescência, comecei a escrever por conta de uma timidez tremenda, e a primeira vez que eu fiz né, terapia, a psicóloga falou assim: Flávio, você tem dificuldade de falar, mas você gosta de escrever? Gosto, eu já tinha até um caderninho onde fazia minhas primeiras poesias e tal. E ela foi uma incentivadora, né? E hoje eu falo, se deixar, eu vou falando, né? Então é sinal que o trabalho dela, de certa forma, deu certo. Para quem não tinha coragem nem de falar com o espelho, né? Então agora eu acho que eu- o mundo precisa escutar um pouco a minha voz. E bom, precisamos mesmo, querido. Sim. Então, e além disso, eu também sou músico. Atualmente eu tenho uma banda, né, de pop rock chamada Outros Caras, com mais dois queridos amigos que me acompanham desde os tempos de escola, pelo menos 20 anos de relacionamento.
né? Onde eu também sou compositor, toco baixo, canto nessa banda. E como escritor, e a escrita também me trouxe uma atuação, né, em prol dos subúrbios do Rio de Janeiro, né, em prol da literatura suburbana, em prol da história e da cultura suburbana. E atualmente eu também sou envolvido com dois coletivos, né, o Movimento Cultural Rolê Literário, no qual eu faço parte com outros escritores, né, das zonas norte, oeste, da região metropolitana do Rio de Janeiro, né, que muitas vezes a gente não tem espaço e através das nossas reuniões num bar inspirado pelo Sérgio Vaz, né? Num bar aqui pertinho de casa. Nunca imaginei que eu ia ter um bar para chamar de meu, né? O meu querido Bar do Papa, do seu Fernando, é o nosso quartel-general desde 2019. E lá nós fazemos saraus, lançamentos de livro, vendemos livros desses escritores independentes e também atuo como pesquisador, né, como historiador, né, no coletivo Engenhos de Histórias, que também levanta diversas coisas relacionadas não só à história, mas também à arquitetura, à cultura, do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, eu atuo nessas várias frentes aí, né? Legal, querido. E aí, por gentileza, você já mostrou. Por gentileza, mostra alguma coisa. Traz pra gente uma das suas pérolas, né, das suas coisas, assim, Olha, dos seus escritos, por favor. olha, eu já vou começando já fazendo aquele merchandising básico, né? Porque eu não sou bobo. Com Esse é meu certeza. livro que eu lancei no finalzinho do ano passado, lá de onde eu venho, Uhum. que retrata justamente nessa correria, né, de um homem negro suburbano no Rio de Janeiro, tanto que o subtítulo é sobre pipas, correrias e carro das delícias, né? Então, eu falo muito sobre esse lugar e eu queria começar com um textinho que termina o meu livro. Pode ser? Por Que favor. ele se chama Sou Porque Somos. Por vezes, penso sozinho sobre o ser e o tornar-se algo. Já falei anteriormente sobre o quanto, para mim, o processo do tornar-se suburbano foi parecido com o processo do tornar-se negro, com seus desafios, solidões, o não ser, o julgar não pertencer a algo e tudo mais. Há alguns dias, cheguei a pensar numa analogia para ajudar a ilustrar tal situação a quem ainda não passou por processo parecido, ou mesmo para quem jamais passará, que consiste em tentar enxergar algo que está tão próximo da vista, mas tão próximo que a proximidade não permite que enxerguemos com clareza aquilo que está diante dos nossos olhos. Ser negro é assim. A pele é prova irrefutável de que você o é, bem como os traços, o cabelo, mas por diversas circunstâncias, muitos de nós só passam a se enxergar como tal a partir de algo que afasta a nossa percepção o suficiente para que se enxergue o óbvio. Infelizmente, quase sempre é o racismo que o faz. Depois disso, ao cair em si, cabe a nós o entendimento sobre nós mesmos, o tornar-se, o ressignificar para você e o mundo que te cerca a sua presença, alguns dos seus propósitos e a sua existência. O meu ser e tornar-se suburbano foi parecido. Bastou me afastar um pouco do que me fazia me envergonhar do subúrbio, que pude encontrar força, capacidade criativa, beleza e poesia no mundo que sempre me cercou, até mesmo nas suas contradições. Contudo, ambos os processos jamais teriam sido iniciados individualmente. Como quem precisa de ajuda para tirar uma venda dos olhos, pessoas me ajudaram a me enxergar negro. Um homem negro suburbano, é a tal da interseccionalidade que a galera acadêmica fala por aí, de sermos cada um de nós como encruzilhadas identitárias, sendo algumas delas daquelas que passamos diariamente e nem notamos, tamanha a naturalidade em pisar no chão que conhecemos.
tão natural que alguns dos que nos tiram a venda jamais leram ou estudaram sobre identidades, essas coisas. Eles só são e ponto. Mas só o são porque outros estão e estiveram com eles. E é essa relação com o outro uma das nossas maiores belezas. Lembro de uma vez que fui visitar minha mãe, que mora num daqueles pedaços da cidade que nunca sabemos qual bairro é. No caso dela, são aqueles prédios próximos ao Pange del Castilho, que apesar de ser chamado assim por todo mundo, geograficamente fica em Auma. Daí a confusão. Assim que entrei no prédio, um vizinho, coroa gente boa, daqueles bons de conversa, puxa papo comigo. É um tal de perguntar como estou, se está tudo bem, se a banda está se apresentando por aí, essas miudezas. Mas uma coisa que ele falou veio me marcar a vida toda e me fez entender de uma vez por todas por que há lugares na cidade que o corpo baixa a guarda e fica calmo, mesmo que a pista por esses lados sempre esteja salgada. Você sabe que aqui somos uma família e que você, sua mãe e sua irmã fazem parte dela, certo? Fica tranquilo que estamos sempre cuidando delas. Acenei positivamente com a cabeça, concordando e agradecendo a consideração, e segui o caminho até a casa da minha mãe. Mas a frase ecoa forte todo santo dia na minha cabeça e me faz entender por que, mesmo num lugar em que cheguei no final da adolescência e que nutri poucas amizades devido à correria do início da vida adulta, me sinto tranquilo por mim e pelos meus, por fazer parte de um laço forte entre as pessoas. E toda vez que essa frase me vem à cabeça, vem acompanhada de um filme, com pequenas mostras que faço parte de algo que me abraça de alguma forma, onde quer que eu esteja nesse pedaço de chão. Esse filme começa pela forma que as pessoas tomavam conta de mim e da minha irmã no bar que dois dos meus tios maternos trabalhavam na Borja Reis, e que vejo o mesmo carinho que temos com as crianças dos amigos que frequentam o bar do Papa. Passa pelo medo engraçadíssimo de esquecer ou confundir o que comprar ao ir à Feira da Cruz e Souza, pois eu levava a lista de compra da minha mãe e de vizinhos, e a demora do almoço de domingo na minha mãe em Auma, porque as vizinhas de porta que ficaram de comprar o que ela pediu esqueceram o caminho de casa numa conversa com um conhecido no meio da rua. Está na tristeza em me mudar da Cruz e Souza para o Pange del Castilho, mas na felicidade em ter vizinhos por lá que, mesmo sem nos conhecer, nos ajudaram a subir 5 andares com mudança. Essa sensação está no baixar de guarda ao andar pela Borja Reis e é assim também ao receber o abraço apertado dos alunos no Complexo da Pedreira. É cumprimentar o piloto do 729 de manhã chamando ele de irmão, mesmo sem saber o nome dele. E instantes depois, fazer coro à reclamação dentro do coletivo pela lerdeza do irmão. Afinal, irmão encrenca com irmão de vez em quando, certo? É sentir falta do afeto por vizinhos que os lugares de classe média que morei nos últimos anos quase não têm. É o encontro com os amigos no bar, é o cumprimentar semi-conhecidos pela rua, é o cantarolar a plenos pulmões aquele samba que toca o coração de todo mundo na roda. É diante da dificuldade de um, ajudar com comida, com dinheiro da passagem ou com um sorriso. É ter peito de aço para pegar as crias no meio do tiroteio e ainda se responsabilizar pelo filho dos vizinhos que estão no trabalho, com o coração apertado, sem saber se suas crianças chegarão em segurança em casa. E só chegam graças à coragem e o cuidado de quem divide muros e medos. Afinal, o peso de sobreviver precisa também ser dividido. E o peso fica menor quando compartilhado por uma comunidade. Ser e tornar-se algo é um fruto que se colhe coletivamente, a partir de fundamento, proceder, comunhão e afeto. O processo de sorrir, de resistir, de viver, de não morrer, é tecnologia ancestral que baila no tempo para que a gente não perca a reverência e a referência, para que ambos nos ajudem a construir o hoje, sonhando com amanhã. Em um mundo que cada vez mais se conjuga os verbos e os triunfos na primeira pessoa do singular, se faz ainda mais necessário o uso do nós. Não haverá futuro para a cidade, para o país, para o mundo,
sem enxergar essa constatação, que o senso de coletividade que habita o espírito do suburbano seja o responsável por tirar as vendas dos olhos da humanidade, inebriada por seu ego, que flerta com apetite pela destruição, a sua própria e a tudo que rodeia. Que os que se acham centro de tudo se curvem aos subúrbios do mundo. É nele que está a nossa salvação. Quando dizem que o suburbano precisa ser estudado, é por isso. Lá de onde vem, pessoal? Parabéns, parabéns. Querido, antes de eu fazer uma série de questionamentos, dá o serviço, pô. Sim. Onde que eu consigo, que editora saiu, né? E depois né, vai estar no nosso, né, tá no nosso card para todo mundo Uhum. adquirir. Mas dá o serviço, por favor, querido. O livro. Perfeito. Lá de onde venho, vocês podem. Saiu pela editora Caminhos, como eu disse, em dezembro do último ano. Podem adquirir comigo mesmo, né, principalmente, por favor, porque, né, o Pretinho precisa ter um dinheirinho a mais, né, para sair com a patroa. Né? Podem me procurar nas redes sociais, no Instagram, Flávio B. Mota. Podem procurar também no Facebook a minha página Um Blog de Nada. Então, podem me mandar mensagem por lá, que eu atendo. Graças aos serviços dos Correios, a gente manda para tudo quanto é canto. Graças a Deus, esse livro já foi para todo mundo, inclusive aqui para a Barra da Tijuca, que parece que é um outro país. Sim, sim, temos essa dificuldade. Barra da Tijuca e Curitiba. Esses dois lugares são os buracos brancos que a gente não consegue chegar. Assim. Perfeito. Flávio, uma coisa que é interessante aí, eu peço, para você, faz uma descrição dessa questão geográfica, desse subúrbio geográfico aqui para gente. Para quem está fora do Rio Sim. entender, né? Uhum, Entender isso, né? Porque quem está fora do Rio, a gente percebe esses nomes, não são familiares, mas a gente não tem uma uhum. noção. Dá essa noção para a gente, por favor. Essa noção é a seguinte: esqueçam um pouquinho do que a gente vê, principalmente nas novelas do Manuel Carlos, né? Da Helena, o pessoal fazendo Cooper ao som do mar, com bossa nova. E se vocês gostam de novela, inclusive, deem uma olhada um pouco em Vai na Fé, que a história, inclusive, se passa no bairro da Piedade, que é um bairro que eu cresci e que ainda é aqui pertinho de casa. Né? A gente costuma dizer que os subúrbios do Rio de Janeiro, né, tanto a Zona Norte quanto a Zona Oeste, elas são o motor do Rio de Janeiro. Não só na questão é, populacional, que é onde está pelo menos 80% da população carioca, mas também na questão cultural. Né? Alguns dos grandes nomes da música, da arte, saíram de bairros da Zona Norte, da Zona Oeste, e que são, infelizmente, quase sempre esquecidos pelo poder público, e que, mesmo diante dessas dificuldades, a gente sempre pega os, o trem, ramal Deodoro, ramal Japeri, né, todos os ramais que levam à central do Brasil para poder fazer isso acontecer. Legal, legal. Continua, querido, falando dessa sua trajetória. Agora, desse lado professor, porque o músico a gente vai falar também para frente. Sim, Esse sim, lado professor, como é que é? Como é que sim, está sendo esse professor negro, porque é rede municipal. Então, qual é a faixa de alunos, de faixa etária que você está sim. atendendo? Eu dou aula tanto no para a cidade do Rio de Janeiro, sou servidor do município do Rio de Janeiro, como também para o estado do Rio de Janeiro. E as escolas é, em que eu trabalho, elas são aqui na cidade mesmo. Ah, e eu atendo principalmente crianças, assim, crianças não, né? Já pré-adolescentes a adolescentes, pelo menos na faixa etária, no caso das escolas do município, eu pego entre 11 a 14 anos,
no estado um pouco mais velhos, né? Até porque eu dou aula também para o ensino noturno, né? E essa trajetória de professor começa na faculdade lá em 2005, quando eu entro na faculdade de História meio sem saber o que vou fazer lá, porque eu entro porque eu gostava, sempre gostei muito de história, e só que é aquele problema, né? Eu tinha uma timidez tremenda, não sabia o que eu ia fazer numa sala de aula. Até que foi muito marcante uma aula de sociologia. Eu tinha um professor, professor George Cardoso, né? Ele passou um trabalho para gente, se eu não me engano, sobre medo. E, né, eu sempre fui meio cabeçudo, meio nerd, né? Então eu levei o grupo nas costas e sabia, né, o trabalho de cabo a rabo e falei assim, gente, o trabalho tá legal, eu quero apresentar. E apresentei para a turma, todo nervoso, tremendo e tal, mas foi a primeira vez que eu senti uma enorme segurança para falar com outras pessoas. Tanto que chegou no final da aula, o professor falou assim: meu jovem, você já é educador? Eu, não, não, senhor. Ele, porque a tua segurança parece que você já trabalha com isso. E isso ficou na minha cabeça e me deu motivação para continuar essa caminhada, né? Então, em 2000, final de 2009, eu entro para o magistério fluminense, né, para o magistério do estado do Rio de Janeiro, em 2012, para o magistério, né, do município. Inclusive, né, eu costumo, assim, à medida que a experiência vem, né, do nosso fazer, né, eu vi que a primeira vez que eu olhei e que eu sentia que eu precisava ter alguma conexão com os meus alunos foi justamente essa questão geográfica, né? Além de ter a questão racial, porque a gente está lidando com alunos de escola pública, né? Uma, uma clientela que, em sua maioria, sua grande maioria, são de negros, são de pardos, mas ainda faltava aquele temperinho. E foi a partir daí que eu comecei a ver um pouco mais de história sobre esses lugares e que isso começou a me ajudar muito, a ponto de ser, inclusive, o assunto do meu mestrado, né, que eu faço, né, justamente uma pesquisa envolvendo duas palavras que são tidas como negativas, né, os estereótipos que as palavras carregam, que é o ser negro e o ser favelado, porque a escola que eu dou aula no município fica num complexo de favelas chamado Complexo da Pedreira, né? E eu sempre tinha reparado quanto os alunos falavam, né, quando tinha aquela bagunça, aquele caos na sala e tal, e a gente chamava atenção, aí sempre tem alguém falando, assim, tá vendo? Vocês são tudo favelado. Parava para pensar, eu falei assim, pô, mas favelado ter que, né, o negativo, toda essa carga negativa em torno da palavra, assim como também foi muito marcante uma vez que eu estava dando aula sobre questões raciais para uma sala majoritariamente negra, de alunos de oitavo ano, e eu perguntei quem se considera negro. E pelo menos de uns 30 alunos, uns 5 ou 6 levantaram a mão, né? Alunos com a pele mais retinta do que a nossa, por exemplo, não se consideravam negros. E isso foi uma inquietação. Eu falei assim, cara, eu preciso mais do que me aproximar, eu também preciso, dentro das minhas práticas pedagógicas, também ressignificar
o espaço, o que é essa identidade desses alunos, né? Tentar trazer para eles diariamente essa questão de identidade. Não é só com a prática, não é só com a matéria, com a história, mas também tentar ser um exemplo positivo, né? Como um homem negro, um professor negro na frente dessas crianças e ter eles nos verem como uma referência de que algo a mais é possível, né? De que tudo aquilo que sempre insistem de falar de nós, enquanto negros, enquanto favelados, enquanto suburbanos, não dizem, principalmente as coisas negativas, não dizem nada sobre a gente. Não são eles que vão determinar quem nós somos. Somos nós que precisamos ressignificar para nós mesmos tudo isso que nós somos, entendeu? Falar que eu sou negro, sim, sou favelado, sou suburbano, né? E trazer isso como uma boa referência para eles, para que eles também, quando tiverem a nossa idade, também possam transformar isso em outras sementes, né? Então, acaba que tudo acaba ficando um pouco misturado. O meu fazer em sala de aula com a literatura meio que se mistura, né? Tem hora que eu preciso meio que brigar um pouco para separar uma coisa da outra, enfim. Mas são as nossas lidas, né? E principalmente é Sim. muito interessante essas nossas lidas quando elas se entrelaçam. E aí o ser negro, o somos negro, né? Isso foi interessante na sua fala. E somos negros, porque o ser negro, eu estou repetindo, peço até desculpa, sendo óbvio. Eu ser negro, e aí, como eu falo, você se manter negro, você se praticar negro, é em conjunto. Eu não sou negro, ninguém é Uhum. negro sozinho. Né? Ninguém é Exatamente. negro sozinho. Né? No escuro eu não sou negro, né? Sozinho no escuro eu não sou negro. No escuro, com mais outros, nós somos negros. Né? Isso é interessante. Uhum. E aí, querido, eu quero um outro texto seu, por favor. Temos? Um outro texto? Por favor. Temos, claro. Vamos lá, mais um pouco do livro. Deixa eu ver. Tem um aqui que fala sobre o bairro que eu moro atualmente. É o Beleza. bairro de Quintino, e que ele é famoso pela igreja de São Jorge, né? Que São Jorge é um dos nossos padroeiros, né? Embora eu não seja católico, né, tem um significado muito importante. Mas também eu trago outras coisas, né, nesse texto. Eu particularmente gosto muito dele porque também fala de uma forma que a cidade do Rio de Janeiro costuma se dividir, né? Boa parte dos bairros da zona norte, da zona oeste da cidade são cortados pela metade, né, pelas linhas ferroviária ou metroviária. Quintino é um desses inúmeros bairros, né? Tem bairros que tem um lado que é infinitamente melhor do que o outro para morar, que tem um pouco mais de serviço do que o outro, que é menos perigoso do que o outro, e se tratando de Rio de Janeiro, isso é muito importante, entendeu? E um deles é Quintino, tá? Esse texto se chama Quintino, o bairro das Santas Coincidências. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção é o fato de que pouco falam de uma curiosidade interessante sobre o bairro de Quintino. Provavelmente é o único bairro carioca, ou na melhor das hipóteses, um dos raros bairros que reúne a igreja dos dois santos mais festejados da cidade: São Sebastião, padroeiro da cidade, e São Jorge, o padroeiro do carioca, que tem simpatia até mesmo dos ateus. Não bastasse essa curiosidade, Quintino divide de forma igualitária, geograficamente falando, essa religiosidade. Cada igreja fica de um lado do bairro, que, como tantos outros, é cortado pela malha ferroviária. Na minha humilde opinião, é uma tentativa do divino
de aumentar a cobertura de bênçãos pelo bairro, que, maltratado, anda precisando de uma chuva torrencial delas. Enquanto as bênçãos não chegam, os moradores do bairro sofrem com as enxurradas das chuvas torrenciais do verão. Não é bem isso que estávamos esperando dos céus, mas quem somos nós para irmos contra os desígnios do Onipresente? Enfim, ao fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre os santos, que durou mais ou menos uns 10 minutinhos, obrigado, Google, encontrei duas coisas que aproximam São Sebastião e São Jorge, além das suas igrejas em terras quintinescas. Ambos foram soldados do Império Romano no período de Diocleciano. Foram dois dos tantos perseguidos e mortos na caça aos cristãos empreendidas por ele. Sebastião chegou a ser comandante da guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador, enquanto Jorge foi conde da província da Capadócia. Ou seja, eram dois proeminentes soldados que, por suas crenças, foram perseguidos e mortos pelo Império Romano. As coincidências meio que param por aí. Desde 2017 morando aqui e desde moleque morando na região, percebo a diferença do perfil das festividades dos dias de cada santo. O feriado do 20 de janeiro, desde que me entendo por gente, portanto, posso estar errado na minha leitura. Então, por favor, corrijam-me. Sempre foi mais sossegado, discreto, com uma alvorada e carreata. A Rua Vital, onde eu moro, fica uma tranquilidade que nem nos domingos mais preguiçosos experimentamos. Isso porque moramos atrás da igreja, praticamente. Já no feriado do dia 23 de abril, é o Ano Novo Chinês Quintinês. Alvorada e fogos o dia todo, pagode comendo solto, movimento que só vejo parecido no dia de São Cosme e São Damião. Isso porque estamos do lado oposto do bairro onde fica a igreja. Ouse imaginar como fica mais próximo de lá. Contudo, não acredito que os mártires católicos vão cair na esparrela digna dos deuses do Olimpo de serem vaidosos, de discutir quem tem festa melhor num pedaço de chão da cidade que nem a prefeitura lembra. São perfis diferentes. É onde reside o charme e a graça do bairro. Divino em ser a morada dos dois santos, mas tão humano e cheio de humores e nuances como qualquer morador do bairro, que festeja, mas que quer descanso, que solta fogos, mas dorme cedo, porque amanhã é dia de labuta, que é devoto, dedicado, mas tem seus pecados e demônios. Alguns amigos, pesquisadores incríveis e incansáveis sobre os subúrbios cariocas, falam bastante do quanto o pedaço da cidade composto pelos bairros de Água Santa, Encantado, Piedade e Todos os Santos carrega uma simbologia sobre a religiosidade suburbana, de devoção, de lendas e sincretismos, desde os seus mitos criadores até aos nomes. Quintino, embora homenageie uma figura histórica da nossa República, esta gerada por positivistas que não acreditam muito nesse papo de crenças, é um pedaço de chão sagrado da nossa cidade, que explica muito do carioca e da sua fé. E o que não se discute, religião, futebol e política, se encontram em meio a tantas pinceladas do cotidiano e dinâmica da cidade. Quintino é uma meca da devoção aos santos mais festejados da cidade. Se a gente colocar na conta que Quintino também é o bairro em que o Zico, o prometido para os flamenguistas, nasceu e se criou, é Jerusalém. É onde todas as crenças cariocas se encontram, desde as religiosas até as futebolísticas. É, de certa forma, um sonho de convivência com o diferente que nem Jerusalém encontrou em séculos. Quintino, na verdade, merece cadeira cativa no Conselho de Segurança da ONU. Beleza, querido, beleza, beleza. Nossa, muito legal, muito bacana mesmo, muito bacana, assim. E agradeço a gentileza de trazer essa questão forte do local para a gente também. Onde está essa nossa, onde está a sua negritude, também está a nossa negritude, querido.
Uhum, Bacana exato. mesmo. Olha, muito legal. E aí escureceu melhor para a gente essas, né? Essas formações do subúrbio, que em muitos lugares, né? Temos aqui em São Paulo também, temos em outros lugares, né? Esses nossos, Isso, isso. esses nossos quilombos, esses nossos subúrbios, essas nossas Uhum. periferias, assim. É, Acho esses bairros que, desculpa, Plínio, mas assim, esses bairros que eu citei, além de Quintino, Água Santa, Piedade, Encantado, são alguns bairros que ficam aos pés da Serra dos Pretos Forros, que eram para onde negros escravizados, né, da freguesia de Inhaúma, né, que era esse pedaço enorme aqui, iam, né, fugiam, né? Então, por isso esse nome, Serra dos Pretos Fogos. Então, toda carregada, e assim, o mito, quando eu falo de mitos criadores desses bairros, é mais ou menos isso, né? Porque tem uma história engraçada, por exemplo, sobre o nome do bairro de Piedade, né? O bairro de Piedade, por exemplo, ele até o final do século, até a década de 70 do século XIX, se eu não me engano, já tinha uma estação de trem, né, na localidade, só que era conhecida como a Estação dos Gambás, algo assim. E as pessoas não gostavam muito disso, né? E, na época, os subúrbios do Rio de Janeiro eram ainda rurais e também lugares, né, de grandes latifúndios, né, de grandes fazendas e tal. E a família que tinha fazenda aqui na região, é, a, a esposa, né, do dono da fazenda, muito católica, ela também incomodada com o nome, mandou uma carta para Pedro II pedindo para trocar o nome da estação por Piedade, porque ninguém aguentava mais, né? Só que entenderam, deve ter faltado uma vírgula aqui, ou sobrado aqui. Aí Dom Pedro II falou assim: Ué, tá bom, então vamos trocar para Piedade. E ficou. ótimo, ótimo. Beleza, beleza. Tem- Só para você ter uma ideia de como é que esse pedacinho aqui é um pedaço mágico da cidade. Entendeu? Com certeza, com certeza. Querido, eu vou pedir uma licença para fazer falar desse nosso próximo trecho, né, dos griots, mas que eu peço que na volta você também fale dessa sua pesquisa. Vamos falar dessa pesquisa um pouco, desse pesquisador que o Fábio Braga é, né? Perfeito. E aí, e nesse momento, agora nós vamos para esse outro nosso criou, né? Vamos falar dessa, desse nosso homenageado e aproveitar e pedir para todos e todas, se puder, se for interessante, anote, né? Faça suas perguntas, né? Assine o canal, que é para lá de importante. E hoje quem nós vamos, né, falar é do Ney Lopes. Ney Brás Lopes nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no subúrbio de Irajá, em 9 de maio de 1942. Filho de Eurídice e Luiz Brás Lopes. Fez a faculdade de Direito na antiga Universidade do Brasil em 1960. Ele, como muitos negros, é advogado, compositor, escritor, poeta, conquista, sambista, pesquisador da cultura afro-brasileira e teatrólogo. O Ney Lopes abandonou logo a carreira de advogado, porque, como ele fala assim, a advocacia é uma atividade sufocante pelo formalismo que essa profissão obriga e pelo embranquecimento para qual me empurrava. E ele aí passou -se a dedicar à música, à literatura. Músico, praticante, mas com certeza sempre foi, reconhecido nacionalmente pela parceria estabelecida principalmente com Wilson Moreira, renomado sambista brasileiro, e por suas músicas gravadas por grandes intérpretes do samba nacional. Foi um dos precursores do pagode fundo de quintal, tendência que o samba tem de uma nova roupagem. Ney Lopes é autor de uma obra constituída por contos, crônicas, poesias, e geralmente
geralmente não, geralmente não, desculpe, em todo momento a temática afro-brasileira é forte. Ele é um militante da causa negra, da causa afro-brasileira. Ele, entre os trabalhos, ele foi chefe de gabinete, né, da Superintendência da Promoção Social, da Secretaria de Defesa do governo do Rio de Janeiro, no início dos anos 90. E também, mais tarde, ele foi assessor da presidência do Fundo Cultural Palmares. Ney faz da sua poesia uma tentativa e uma prática, mas uma tentativa de conscientização da população negra, o mesmo trabalho que o Flávio faz. E a sua condição existencial perpassa a sua obra como uma manifestação de uma consciência crítica de quem não se identifica diretamente com a África, berço, ele não só se identifica com a África, mas também com essa periferia, com esse subúrbio dos grandes centros urbanos. Lopes, uma das qualidades, né, que ele coloca dessa sua literatura é que ela se opõe à conduta social da burguesia branca, simbolizada pela gravata, aquela gravata de advogado que sufocava. Publicou várias coisas, vários trabalhos, entre ele o Dicionário Banto do Brasil, forneceu subsídios para vários dicionários, escreveu a Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana, a História da África, Mandicas e vários trabalhos. Ney Lopes é um dos grandes griots da nossa literatura. Está aí, com seus 181 anos, escrevendo, sendo e praticando e cantando. Ney Lopes. Esse é o nosso griot. E aí voltamos com o Flávio. Salve, Flávio. Opa, voltei. Beleza. E aí conta para nós agora também, à luz desse raspagem em cima da questão do Ney Lopes, desse seu pesquisar, que você faz parte desse coletivo. Sim. E antes de eu contar, deixa eu só contar uma pequena curiosidade que me liga, de certa forma, a Ney Lopes. Por É que o favor. meu pai foi vizinho dele na cidade de Seropédica, onde ele mora, né? Tanto ele quanto meu pai moram em Seropédica. E, assim, eu tenho uma relação um pouco distante com meu pai e tal, né? E um dia eu estava conversando com ele, né, por telefone, alguma coisa assim. E aí ele virou para mim, aí eu falei alguma coisa relacionada ao Ney Lopes. Aí ele, "Lopes, foi vizinho meu, o seu Ney foi vizinho meu." Aí, né, sim, porque Ney Lopes é um dos meus grandes heróis, né? Justamente por essa trajetória também, né, de também de fazer um monte de coisa. E também ele foi tão fundamental para eu me entender como capaz de fazer tanta coisa na vida, né? E pô, ver essa coincidência tá tão longe, mas tão perto dele, né? Meu pai até hoje é amigo dele, só que meu pai até hoje não nos apresentou, né? Então eu preciso amolecer um pouco mais o coração do meu coroa para ver se isso acontece. E Por favor, porque não é só o seu. Ney Lopes é exato. um dos meus heróis. Né? E é esse paradigma, só comentando por Ney Lopes, e principalmente com a sua vinda, também aproveitar, né, homenageá-lo, né? Queria ele muito aqui, Sim. mas Aham. principalmente assim como ele é um paradigma, como graças a ele nós somos, graças a ele eu sou também, né? Vários, Soma Uhum. Trindade, né, Fala, Abdias do Nascimento, são essa negrada que abriu o caminho, que pisou na terra para a gente estar aqui, né? Bateu muita terra para a gente. Sim. Isso é muito, Aham. muito bom, muito bom mesmo. Agora, perdão, eu fiquei tão concentrado, falei assim, gente, eu lembrei dessa história agora que eu até esqueci a pergunta que você fez, Plínio, perdão. Não, mas a gente faz outra, mas era assim, era você nos contar da sua pesquisa, do seu pesquisa. Ah, sim, sim, exato. É, por exemplo, o meu livro, ele é um pouco desse resultado do se ele tornar-se suburbano, né? Que
tem acontecido nessa última década. As redes sociais me ajudaram muito a ter contato com outras pessoas, né, que produziam diversas coisas, literatura, pesquisa e tal. E a partir de 2018, eu eu começo assim, 2017, 2018, eu começo a me aproximar mais desses pesquisadores, né, de alguns desses pesquisadores, como Luiz Antônio Simas, como Rafael Matoso, como a Raquel Lima, entre outros, né, que alguns deles fazem parte é, dos meus coletivos, outros não, né, mas sempre nós temos contato, né, e até que chegou no ano de 2019, diversos coletivos, diversos movimentos suburbanos decidiram fazer o primeiro Viradão Suburbano, né, que reunia diversas formas de arte e tal, e também seria um fórum para os pesquisadores mostrarem os seus trabalhos. E além do meu coletivo, né, do Rolê Literário, ficar com a parte da literatura, né, ter organizado assim, ter começado em 2019, 2 meses depois já estava organizando um evento tão lindo quanto é o Viradão Suburbano, a parte literária. Eu e uma das minhas duplas, né, meu grande amigo Fábio Carvalho, falamos assim, olha, a gente tem trabalhos em comum, né? Porque nós nos conhecemos no mestrado em ensino de história e os nossos trabalhos tinham muito em comum, falavam sobre essa questão de identidade suburbana, de favela e tal. E nós fomos apresentar nesse fórum, né, do Viradão Suburbano. Apresentamos e nos reunimos com outras pessoas, e a partir dali surgiu o embrião do que começaria a ser o Engenhos de Histórias, que, como eu disse, né, logo no início, é um coletivo de diversos pesquisadores, não só historiadores, mas também sociólogos, pessoas que fazem é, passeios turísticos, arquitetos, diversos campos do pensamento, da produção, estão nesse coletivo, né? E foi mais ou menos a partir daí que também aumentou ainda mais essa vontade, né, de fazer pesquisa e de militar pela causa, né, dessa parte da cidade que eu acabo transformando em crônicas no meu livro e também é, no meu espaço na internet, né? Que assim eu escrevo na internet. Eu costumo dizer que eu sou um dinossauro da internet porque eu coloco meus textos lá desde 2007, né? Já são nessa brincadeira que 15 anos, quase 15, 16, enfim, 16 anos, é isso, é isso. É por aí. Enfim, eu sou péssimo com conta, né? Eu fiz história justamente para poder fugir de 16 conta e anos, quando eu 16 preciso anos. fazer conta eu me dou mal à beça, Depende do né? mês que você começou, E, pode ser de 15 ou 16 anos. enfim, né? E, e aí começa também esse processo, é mais uma coisa que vai surgindo aí nesse caldeirão aí que misturam tanta coisa, tanta referência. E isso, como eu disse, também é levado para a sala de aula. Eu já tive o prazer enorme de levar alguns amigos, escritores nas escolas onde eu dou aula para poder falar com os alunos, né? Teve um dia que foi incrível, que eu levei dois grandes amigos, né? O Felipe Valentim e o Leandro Leal, na escola que eu dou aula de ensino médio noturno, num dia de semifinal de Libertadores, no ano que o Flamengo ganhou a Libertadores. Eu sou vascaíno, eu não gosto de falar muito disso. É, mas assim, né, na verdade, ultimamente eu não gosto de lembrar nem que eu sou vascaíno, né? É, Porque o Vasco está me maltratando um bocado. tá, com E certeza. era um, e era um dia de semifinal de Libertadores, Flamengo contra o Grêmio. O jogo ia começar às 9h30.
A gente ficou até umas 9h40 na escola, com a escola cheia, escutando o Valentim e o Leandro Leal, porque dois escritores negros potentes, enormes, assim, com um papo, né, incrível. O pessoal ficou fascinado, né? Então, como eu falei anteriormente, né, as coisas acabam sempre se juntando, né? Assim, o Flávio, escritor, pega um pouco do Flávio, músico, que pega um pouco do Flávio, professor, as coisas sempre estão ali se misturando, né? E a pesquisa também faz parte desse, né? Eu pesquisa e essa convivência, né? Essa atuação sobre os subúrbios, né? Daqui do Rio de Janeiro também fazem parte desse caldeirão. Beleza, querido, beleza. Parabéns. Vamos voltar nesse assunto. Vou pedir uma licença para você para uma outra sessão, né? Que a gente está, pelos méritos dos nossos convidados, pelo mérito do nosso homenageado, as coisas se entrelaçam, né? Essa questão. Perfeito. Estamos no Orum, estamos, né? A negrada se entrelaçando. Isso que é para lá de importante. E aí estamos, né? Aproveitar para pedir para assinarem o canal, deixarem suas questões, suas perguntas. Vamos lá para a nossa estante preta. E o primeiro livro de Ney Lopes, nosso homenageado, Afro-Brasil, Reluzente, 100 personalidades notáveis do século XX. É interessante para todos e todas, todas e todos, lermos esse livro, né? Nós negros. E o que o Flávio tem falado, né? Sou negro porque somos negros. E aí perceber essas personalidades notáveis que são importantes. E o Ney nos traz isso, né? É um livro, né? É do século XX, né? Nós já estamos 23 anos do século XXI, mas vale a pena a gente lembrar dessas pessoas que estão falando, da Benedita, da Ivone Lara, de todos que ele traz essa presença, né? É muito importante. Editora Nova Fronteira. Afro-Brasil Reluzente, 100 personalidades notáveis do século XX. Ele deve fazer uma do século XXI em breve. Mas essa é uma primeira orientação, dica para a gente aqui, para pretos e pretas e quem está nos assistindo. O livro seguinte é onde eu sou muito, é o livro que eu estou apaixonado, um dos livros que eu mais gosto. Rio Negro, Ney Lopes, editora Record. Segundo o professor Adelso de Souza Cruz, Ney traz à tona o nosso tumultuado mar de leituras outras faces da recente história do país. Rio Negro 50 vem apresentar ao público leitor aspectos pouco ou nada conhecidos sobre a intelectualidade negra brasileira e seu duplo, simultâneo e incômodo lugar, dentro e fora e dentro, tanto da comunidade de origem quanto da cidadania. Lopes escolhe um dos momentos cruciais da brasilidade, o dia depois da derrota da Copa de 1950, em pleno Maracanã, para iniciar mais uma narrativa sobre a população afro-brasileira, concluindo com o despontar da década de 60. Os personagens vão se apresentando à medida que o enredo transcorre pelo Rio de Janeiro, do Café e Bar Rio Negro, fina ironia em relação ao Barão do Rio Branco, patrono e fundador da carreira diplomática do Brasil. O prólogo do romance abre os olhos dos leitores a fórceps, uma cena de linchamento que no livro possui o nome Crime da Copa. É o país sendo desarquivado a partir de diversas histórias que possuem como ponto de encontro, além do citado bar, o bar e restaurante Abará, ambos da região da Cinelândia. A novidade desse romance, entre várias outras questões, é que o narrador nos presenteia com uma rica galeria de personagens anônimas que contracenam, convivem na mesma cidade, no mesmos ambientes que Abdias do Nascimento, o maestro Moacir dos Santos, Donga, Pixinguinha, Paulo Moura, Johnny Alf, Agostinho dos Santos, Dolores Duran, além dos craques do futebol. A cena política possui uma presença e ausência constante, Getúlio Vargas, e até mesmo o integralista Plínio Salgado da área de sua garrafa na parte decisiva do enredo.
contribuindo para a perseguição dos intelectuais negros. Rio Negro 50. Ney Lopes, editora Record. E, por último, né, temos O Tentáculos. Ney Lopes, também editora Record. Muniz Sodré fala que Ney articula em poesia em vida como um aliciador da tradição. O Tentáculo se une um conjunto de poemas que reinventam Ney Lopes, um dos nomes, né, mais importantes. Ele constrói o passado próprio do Brasil e lança em direção ao além. São 69 poemas, que na maioria inéditos, que superam pequenez que fazem da vida terrena um martírio doloroso e sufocado. Reverenciam com humildade. Poemas recentes que misturam e outros escritos na década de 80, 60, salvo dos naufrágios da juventude, como ele diz. O Tentáculos é essa poesia. E ele convida o público a aproximar-se da existência extraordinária, uma existência que atravessou os tempos, atenada com o que há de mais sofisticado nas histórias e nos costumes dos povos brasileiros. Em O Tentáculo, essa sofisticação se mostra inteira, como se deve. E como diz Muniz Sodré, Ney articula-se em poesia e em vida como aliciador da tradição. O Tentáculo, Ney Lopes, editora Record. E é isso que eu peço a todos. Assine o canal, deixe seus comentários, falem, conversem. E aí vamos chamar Flávio. Bem-vindo, querido. Bem-vindo de volta. E aí quero que você fale agora do Flávio Músico. Você raspou, mas o Flávio Músico tem seu momento agora. Sim. Uhum. Então, eu tenho uma banda de pop rock junto com mais dois amigos dos tempos de escola, Danilo e Felipe. São irmãos, eu chamo eles de os irmãos Gallagher de Quintino, porque tal qual os de Manchester, né? Às vezes ficam brigando, falando a mesma coisa, né? Nós estamos juntos, né, nessa caminhada de música há 20 anos, né? Desde a adolescência e com esse projeto que nós temos atualmente, outros caras, o trio, né? Nós estamos fazendo 10 anos e que no finalzinho do ano passado também lançamos um álbum com releituras de músicas nossas, dessa trajetória, e mais duas versões de músicas dos Paralamas, né? Tocar com amigos por tanto tempo, né? Um casamento, né? E ainda sendo muitas vezes o fiel da balança, quando um fala A e o outro fala A também, né? Aí fala, Flávio, o que que você acha? Eu acho A também. E eles estão brigando pela mesma coisa, né? E é isso. E é muito doido, porque também, assim, até esse processo, né, de ser um homem negro, né, numa cena musical como a cena do rock, que muitas vezes a gente no Brasil leva a acreditar que rock não é para pessoas negras. E quase sempre a gente vê pouquíssimo, né? E no momento assim que eu estava bem em dúvida se valia a pena ainda continuar nessa, porque sempre me sentia literalmente o pontinho preto dos lugares onde nós íamos tocar, onde nós vamos tocar. Eu conheci algumas pessoas sensacionais que também faziam parte da cena, como músicos, como cantores, como influenciadores que falavam da cena, né? E a gente também, aos poucos, né, ao longo desses 10 anos, também tentando pegar esse temperinho do subúrbio, né? Às vezes a gente acaba indo pelo caminho que um está pegando um pouco as referências que um está pegando, aí os outros acreditam um pouquinho mais, né? E os nossos últimos trabalhos, por exemplo, já
misturam coisas com samba, com funk, né? Justamente por conta, né, também dessa troca que o subúrbio também é tão rico culturalmente, como eu falei, né? E que a gente também, nos últimos trabalhos, nos últimos 4, 5 anos, a gente decidiu também trazer um pouco para o nosso som. E é isso, escutem outros caras, tá com um trabalhinho aí também desde o final do ano passado, eu acredito que vocês vão gostar. Outros caras. Então a gente vai também a gente vai pôr no quadro para as pessoas também ouvirem e seguirem. Perfeito. E ficam assim. Sim, Então é isso. Vou pedir essa licença que a gente está terminando mesmo, está nesse momento que a gente está num outro momento, assim, tem aquele momento que estamos finalizando. Estamos finalizando, e aí vem esse momento, sugestões para rever aqui no canal. Foi uma. Opa, me desculpem. Foi uma questão, uma conversa muito boa que nós tivemos com o Nelson, com a Patrícia Anunciata e Nelson Flávio. Foram muito legais, muito emocionante, foi muito gostoso essa conversa. Tá aí a sugestão. Além de ver os outros caras, além de procurar os textos do Flávio no Facebook, no Instagram, né? Revejam, vamos rever essa conversa. Muito importante. E aí vamos nós, né? Estou aqui desligar, com a câmera desligada. E é isso, Flávio. Eu quero agradecer muito a sua gentileza, a sua paciência, para a gente poder conversar, poder falar dessas suas coisas. E não acabou, quero mais um texto seu para a gente fazer esse fechamento potente dessa conversa. Muito boa, muito importante, muito. Gostei muito mesmo. Nossa, agradeço mesmo. poxa, Vini, olha, mais uma vez, eu que agradeço pô, de todo o coração. É muito bom estar chegando a outras pessoas, né, através da internet, ser conhecido por outras pessoas que eu nem imaginava ter contato, né? Então, eu agradeço bastante a oportunidade. Muito obrigado. Né? E vamos agradecer agora, nesse momento, ela vai estar vendo a Sueli Fernandes pela indicação, Sim, por Suede, favor. muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado. Obrigado, Sueli. Obrigado. Por favor, Flávio. Eu tenho aqui para a gente terminar um textinho que eu coloquei em março no meu espacinho na internet, né? Se vocês jogarem no Google um blog de nada, vocês vão encontrar, né, o meu site, né, numa plataforma de escritores e leitoras chamada Medium, né? Então, é um texto que eu coloquei lá e que particularmente eu gosto muito porque fala um pouco dessa minha trajetória, cruza um pouco dessa trajetória de memórias e também um pouco da trajetória de professor. Ele se chama A Fofoca Me Deu um Plano de Carreira. Supondo que um dia um de nós acorde tão determinado a seguir a ignorância como uma bênção e bata o martelo e espalhe para meio mundo. Não quero aprender mais nada. Nadinha, neca de pitibireu. Chega. Você queria viver só com o que aprendeu até aquele momento? Não, obviamente. E nem falo de não conseguir dar um passo sem que o mundo lhe dê uma rasteira para deixar de ser trouxa. Falo das pedrinhas miudinhas, das descobertas do cotidiano, do vídeo da criança de 9 anos ensinando macetes de planilha do Excel com o microfone estourado no tutorial do YouTube. Até mesmo uma fofoca contada pela pessoa amada no café da manhã, que, ao contrário do que dizem os moralistas, edifica sim, visto que quase sempre elas trazem uma liçãozinha para ficar mais malandro com o mundo e com as pessoas ruins que Deus ainda há de perdoar. Só que eu nem tanto. Mas o cerne da questão é: até quando não se quer, aprende-se algo. Aprender é um verbo que está colado ao ambiente escolar, à sua disciplina, sua rigidez, às suas regras. E quem gosta de escola? Eu, que sou professor, repito o mesmo mantra que usava na adolescência sobre a escola, que é: até gosto da escola, eu só não gosto das aulas. E olha que sempre fui estudioso,
Então, se perguntarmos por aí para as pessoas se elas gostam de aprender, provavelmente grande parte delas dirá que não, pois para elas o ato de aprender está diretamente ligado à escola e, portanto, dirão que a escola nunca foi o seu forte. Mas aprender não se aprende só na escola. Tem coisas que eu aprendi com livros, outras aprendi com pessoas, um bocado delas na escola, mas também no casamento, no bar, no ônibus, com a violência urbana, com as religiões. Coisas que aprendi sentindo, amando, odiando, na saúde, na doença, na fartura e nas fases ruins. Coisas que aprendi observando ao meu redor, das maiores até as bem pequenas. E foi observando que aprendi até coisas que eu não imaginava com as pessoas que eu nem imaginaria aprender. Janelas para a rua quase sempre são uma bênção. Tirando a poeira e o barulho do movimento do vai e vem diário, é uma bênção que anda de mãos dadas com a fofoca. E a fofoca faz parte do processo de aprendizagem, ok? Sempre falo isso para os meus alunos ao falar que a fofoca concede diplomas de história e jornalismo. E há alguém mais fofoqueiro que o coroa fiscal de obra que toda rua tem? Eu duvido. São eles os primeiros mestres que tive na arte do vamos ver até onde esse trilhinê com essa rapaziada fazendo buraco aqui na rua vai. Curiosidade, desejo em comum que deu um problema. Talvez seja o que move um historiador e um jornalista, para quando der chabu, se der, ser o primeiro a falar. Sabia que ia dar merda. Analisando as coisas com a devida distância temporal, afirmo que não foram professores marcantes que me fizeram optar pelo ofício de historiador. Não foram também as boas notas dos tempos de escola que me mostraram o caminho para algo que eu era bom. Talvez tenham sido esses coroas, ou melhor, um coroa, o coroa, seu Bruno, meu avô, que na minha memória guardo de diversas maneiras, mas que guardo como item valioso, é ele no portão, vendo as modas. Vendo as modas e fiscalizando a rua Virgem Peregrina ao lado daquele que ele chamava de Flavinho, talvez mostrando para aquela rua na Piedade que a base vinha como? Fortíssima. Hoje o Flavinho faz da fofoca seu modo de ensinar aos jovens e crianças e a transforma também num dos traços de sua arte, ao tentar contar histórias do mundo que ele observa a partir das janelas e das andanças pelo mundo. E que tudo que ele deseja é ficar mais velho para ser um desses coroas. Quando a aposentadoria chegar, se ela chegar, quero de presente sandálias de couro como as do meu avô, sandálias que eu, vez ou outra, namoro pelas vitrines em Cascadura. Se agredirei a Lei Maria da Moda, eu já não ligo tanto. Mas estar na rua, ou no portão, ou na janela, fofocando, ou como dizia o meu velho, vendo as modas, é ato carregado de tanta formalidade que precisa de código de vestimenta, a começar pelas sandálias brancas de couro. Na verdade, é preciso ir além para o bem dos brasileiros. O direito de fofocar ou de estar de bobeira vendo o tempo passar de vez em quando nas janelas e portões da vida deveria ser cláusula pétrea da Constituição. Legal, querido, legal, querido, legal. Terminamos bem, terminamos bem. Flávio Braga, muito obrigado, querido. Agradeço demais sua presença, sua gentileza e seus textos. Deixa, ó, tá tudo aqui. Vamos atrás do Flávio, vamos perceber, vamos ler, vamos comentar. Deixamos comentários aqui, lá, colar em todo lugar e vamos falar de todos e todos. Flávio, muito obrigado, querido. Agradeço. Obrigado, Plínio. Obrigado, valeu. E agradeço a todos e todas. Salve. Até.